Vamos lá, oitavo ano, com mais um vídeo, agora sobre o bloco 4, questão número 1. Questão 1. Na figura AD, o segmento de A até D, que é esse aqui, ó, AD, é bissetriz relativa ao ângulo A, ou seja, esse segmento aqui divide o ângulo A ao meio, tá? Se é bissetriz, ele está dividindo o ângulo A ao meio. E o segmento AH é a altura. De A até H, eles são bem próximos, mas esse aqui determina a bissetriz, esse aqui é a altura, tá? Em relação ao lado BC, ok? Determine as medidas de A, B e a medida de C. Então, vamos lá. A gente sabe que o A até H é a altura. Se é a altura, esse ângulo aqui é 90. Você já coloca 90. Isso aí é simples, né? Então, e qual é a outra informação aqui? De A até D é bissetriz. De A até D é bissetriz. Então, divide isso aqui ao meio. Quando eu descobrir o valor de A, eu já sei qual é a medida de B, porque eu vou dividir ele ao meio, tá? Porque aqui é a metade de A. Para mim descobrir A tá simples, eu tenho a medida de C e de B, olhando o triângulo maior todo. Eu tenho B, tenho C, falta A. Quem é o A? Soma 35 com 45, você vai ter quanto? 80, não é isso? Para 180 falta quanto? Porque se eu somar 35 com 45 com A, tem que dar 180. Então, 180 menos 80 sobra quanto? 100, não é isso? Então, quem é A? A metade de 100, aliás. Quem é A é 100. E quem é B é a metade de A. Tá? Então, aqui já vai ser o quê? 50. Aí, você vai olhar apenas para esse triângulo aqui, tá? Para você descobrir quem é C e B. Se descobrir o A, você descobre que B é 50, porque isso aqui está dividido, é a metade do ângulo A. Metade de 100 é 50. E quem é C? Então, se aqui é 50, aqui é 35, soma os dois. O que falta para 180 é a medida de C. Simples assim. Vamos para a questão número 2. Os triângulos ABC e o triângulo MNP, eles são congruentes. A palavra congruente em matemática quer dizer iguais, tá? Do mesmo tamanho, tá bom? Pelas indicações, determine o caso de congruência. Gente, porque assim, para mim saber se dois triângulos são congruentes, tem vários casos. Tem os casos em que os dois têm os três ângulos iguais. Tem o caso em que os dois têm os lados todos medindo a mesma medida, tá? Tem o caso em que eles têm dois lados iguais e um ângulo igual. Tem o caso em que tem dois ângulos iguais e um lado igual. Então, são vários casos. Vamos analisar aqui para ver, tá? Nós temos que descobrir as medidas de x e y nos dois. Eles são congruentes. Agora, vamos analisar. Quando a gente vai analisar triângulos, a gente sempre observa esses risquinhos, tá? Quantos risquinhos tem aqui? 2. Olha no outro. Onde é que tá os dois? Tá aqui. Isso quer dizer que esse lado AC e o lado MP são iguais. Então, ele tem um lado igual. Põe um L, tá? Analise mais alguma coisa dos lados. Olha, quantos risquinhos tem aqui? 3. E aqui, 3. Então, quer dizer que o lado de A até B e M a N são iguais. Então, tem mais um lado igual. Tá vendo? Dois lados iguais. Só que ele tem que ter três informações iguais. Esse lado aqui com esse lado não tem nada? São diferentes. Esse lado aqui com esse não é igual. Vamos observar os ângulos. Observe que aqui eu tenho o tamanho de dois ângulos, aqui eu não tenho nenhum. Mas o que eu posso concluir? Tá vendo que esse lado, esse e esse são iguais? Então, esse ângulo aqui com esse é igual, não é? Por quê? Porque esse lado e esse lado são iguais, MA é igual, tá? Olha só, gente, olha só, isso aqui com isso aqui é de um tamanho só. O que determina que esse ângulo aqui é igual a esse e esse é igual a esse, tá?
Então, x é igual a 60 graus e y é igual a 30. Então, olha aqui, esse lado são iguais e nós podemos colocar o A bem aqui no meio. Por quê? Porque ele tem um lado igual, um ângulo igual e lado igual, tá? Então, é o caso LAL, tá bom? Então, é só isso que você tem que descobrir nessa questão 2. Já está descoberto, né? Já coloquei todas as informações. A gente analisou junto, porque a gente está aprendendo, relembrando, tá bom? Questão número 3. Na figura B, vírgula, né? Eu li tudo de uma vez. Na figura, que é essa figura aqui, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Ó, B é igual a E. E o segmento AB é igual, ou seja, é congruente ao segmento DE. AB, cadê o AB? AB é do mesmo tamanho de DE, certo? Nessas condições, determine as medidas x e y. Quem é x e quem é y, tá? Então, é muito simples, gente. Olha que essa figura é igual a essa. Esse lado aqui tem a medida 4 centímetros. Nessa figura aqui, qual é o lado que corresponde a esse lado aqui? Descobre, tá? Para você ver. Então, é o x, né? Então, esse lado é igual a esse lado aqui é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Então, aí vocês, observando, vocês vão descobrir quem é o x, quem é o y. O que falta nesse aqui, tá tudo aqui, as informações, tá? Muito simples. Questão número 4. No triângulo ABC, o segmento de A até B é igual, é congruente ao segmento AC. E o segmento BD é congruente ao segmento DC. Nessas condições, mostre que o que é verdadeiro e o que é falso aqui. Aqui está dizendo que esse triângulo que está ao ladinho do outro aqui, os dois são congruentes, tá? O lado AB é congruente ao lado AC, esse tamanho igual a esse, aí um risquinho. E esse aqui é igual a esse, o mesmo tamanho, certo? E aqui é a altura, tá? Ó, aqui, 90 graus, 90 graus. Então, se aqui é a altura, esse lado é igual a esse, eu posso dizer que x é igual a y? X é igual a y? Se for verdadeiro, vocês põem V. Se for falso, põem F. E o ângulo A, ele é do mesmo tamanho do ângulo B? Observa aqui. Você acha que esse ângulo aqui, o ângulo A todo, é igual ao B? Põe verdadeiro ou falso, tá bom? Aí vem a questão número 5. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Tá? Vocês vão fazer o desenho do triângulo. Aí vocês vão dar o nome para ele, A, B, C. Aí você vai dizer, aí você vai marcar. Um dos ângulos dele tem 106 graus, você vai colocar. Aí pede quanto medem os outros dois ângulos. O que é um ângulo isósceles? Quem lembra o que é um ângulo isósceles? O ângulo isósceles é aquele ângulo não. Um triângulo isósceles é aquele triângulo que tem os três lados diferentes, com medidas diferentes, ou é aquele com os três lados iguais, ou é aquele com dois lados iguais e um diferente. Queria que vocês pesquisassem um pouquinho no livro de vocês, fizessem esse desenho e determinassem, tá? É muito simples essa questão.